Na União Soviética havia uma preferência por projetos grandiosos, daquelas ideias megalomaníacas que ficavam marcadas na memória do povo. Um desses megaprojetos era nada menos que mudar o curso dos rios da Sibéria. E como de costume, era preciso resolver essa tarefa com a maior rapidez possível. Por isso, decidiram usar a tal energia nuclear para fins pacíficos na construção de canais e outras obras hidráulicas. Olá, pessoal! Mas como você provavelmente já deve estar imaginando, o uso da energia nuclear acabou sendo tudo, menos pacífico. E para variar, o plano de desviar os rios também não deu certo. Pessoal, eu sou o Deluca e aqui é o canal Pipa, trazendo mais uma história surpreendente. E agora, vamos explicar tudo direitinho, passo a passo. Por que era necessário mudar o curso dos rios? O problema que se tentava resolver com essa proposta maluca era muito sério, e ano após ano tornava-se cada vez mais urgente. A situação estava tão crítica que até estudantes de ginásio começaram a tentar encontrar uma solução. Entre eles havia um garoto particularmente consciente que, ainda estudante de ginásio, escreveu uma redação em 1868 com o título Sobre o Clima da Rússia. Esse garoto talentoso abordou em seu texto a piora das condições climáticas nas regiões do sul do Império Russo. A solução criativa que ele propôs era levar parte das águas dos rios Oby e Irtix na Sibéria para irrigar as planícies baixas entre o Mar de Aral e o Mar Cáspio. De fato, até uma criança podia entender que esses rios não corriam para onde eram mais necessários. Se o Cazaquistão, o Uzbequistão e o Turcomenistão estavam sedentos por água para agricultura e indústria, por que continuar despejando tanta água no Oceano Ártico? Ah, desculpe, é claro que naquela época esses países ainda nem tinham esses nomes. Eles só surgiram cerca de meio século depois, como repúblicas irmãs dentro da União Soviética. Naquele tempo eram colônias forçadamente subordinadas à Rússia. Mas com o passar dos anos, a crise hídrica naquela região só fez piorar. E como se não bastasse, os apaixonados por megaprojetos dentro da liderança soviética voltaram a jogar lenha nessa fogueira. Ao escavar canais a partir do rio Amudária e tentar criar campos de algodão em pleno deserto de Karakum, acabaram drenando rapidamente o Mar de Aral, que dependia desses rios. A partir da década de 60, logo após a construção desses canais de irrigação, o Mar de Aral começou a secar em ritmo alarmante. E o mais importante, hoje o Mar de Aral está praticamente morto. Restam menos de 10% do seu volume original. Esse desastre ficou conhecido como a tragédia do Mar de Aral. Mas nos anos 1970, o governo soviético ainda tentou compensar o fracasso desse projeto grandioso com outro ainda mais ambicioso: desviar os grandes rios da Sibéria. Era aquela velha lógica de combater veneno com mais veneno. Simbolicamente, em 1968, exatamente 100 anos depois da redação escrita por aquele estudante, o Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética publicou uma resolução. Nela, ordenava que o Comitê Estatal de Planejamento e a Academia de Ciências avançassem com o projeto de redirecionar os rios da Sibéria para abastecer o Mar de Aral e o Mar Cáspio. A história do uso pacífico da energia nuclear. Para que esse novo projeto se tornasse realidade, era necessário construir um sistema gigantesco de obras hidráulicas, canais, reservatórios, estações de bombeamento, entre outras estruturas. A extensão total dos canais deveriam chegar a dezenas de milhares de quilômetros, e só a primeira etapa da escavação, ligando o rio Irtix ao Cazaquistão, exigia centenas de quilômetros de obra. Se tudo fosse feito pelos métodos tradicionais, isso levaria décadas e consumiria milhões de toneladas de aço e concreto. Foi então que surgiu a ideia de usar a tecnologia nuclear para escavar os canais. Na verdade, esse tipo de experimento já havia sido tentado antes. Tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, projetos de uso pacífico da energia nuclear começaram quase ao mesmo tempo. Nos Estados Unidos, o programa recebeu o nome de Projeto Plowshare, uma referência direta ao trecho bíblico que fala em transformar espadas em arados, símbolo da paz através da energia nuclear. Já na União Soviética, o nome era bem mais direto: Explosões Nucleares para a Economia Nacional.
Na época, acreditava-se que a energia atômica era uma solução milagrosa para tudo, e ainda havia muita ilusão sobre o seu uso civil. A ideia era aplicar energia nuclear na construção de reservatórios, no armazenamento subterrâneo de gás, em pesquisas sísmicas e até mesmo na extração de petróleo. Como parte desse programa, em 1965 foi realizado o primeiro teste nuclear pacífico no campo de testes de Semipalatinsk, no Cazaquistão. Vale lembrar que esse era o mesmo local onde se concentravam os testes de bombas atômicas com fins militares. Para esse experimento, um dispositivo nuclear de 140 quilotons, projetado para escavação, foi detonado no subsolo. A explosão gerou uma cratera colossal, 410 metros de diâmetro e 100 metros de profundidade. Pouco tempo depois, essa cavidade se encheu de água, formando um lago artificial. O lago recebeu o nome nada sutil de Lago Atômico. E sim, ele ainda existe até hoje. Satisfeitos com o resultado, os cientistas decidiram avançar com o projeto. Em 21 de outubro de 1968, data que marca o início oficial do plano de desvio dos rios da Sibéria, e simbolicamente exatamente 100 anos após a famosa redação escrita pelo garoto, foi realizado o segundo teste nuclear pacífico com o codinome Teliken-1, também em Semipalatinsk. Aparentemente, a cratera resultante ficou excelente, porque no dia 12 de novembro foi feita uma nova detonação chamada Teliken-2. Dessa vez, o plano era detonar 3 pequenas bombas nucleares, cada um com potência de 0,24 quilotons, em pontos adjacentes dentro do mesmo poço de escavação. Conforme o previsto, as 3 explosões criaram buracos que se fundiram, formando uma trincheira de 140 metros de comprimento por 70 metros de largura. O projeto foi considerado um sucesso e provou que era perfeitamente viável usar explosões nucleares para escavar túneis e canais. Projeto Taiga. Empolgados com o sucesso anterior, os cientistas decidiram fazer o próximo teste não mais num campo militar, mas em plena natureza, num ambiente real. Para isso, foram estabelecidos 2 objetivos simultâneos. Primeiro, provar de forma abrangente a eficácia do uso pacífico da energia nuclear. Segundo, usar essa mesma energia para resolver de forma localizada e concreta os problemas do projeto de desvio dos rios da Sibéria. O plano era construir um reservatório como parte de um sistema destinado a desviar parte do fluxo do rio Pechora, fazendo sua água atravessar o divisor de águas para outro lado. Como se sabe, o rio Pechora corre para o norte e deságua no Mar de Barents. Mas se o divisor de águas fosse rompido, a água poderia correr de norte para sul, ou seja, em direção à bacia do rio Kama. E por essa rota, toda essa água acabaria chegando ao Mar Cáspio. Vale destacar que mesmo o Pechora sendo um rio dos Urais e não da Sibéria propriamente dita, ele acabou incluído no projeto de desvio dos rios siberianos, junto dos verdadeiros gigantes, como o Oby, o Irtix, o Ienisseï e o Lena. Além disso, o experimento Taiga foi concebido como o primeiro passo rumo à grande missão de desenvolver a Sibéria. Será que os idealizadores do projeto pararam para pensar nas consequências? Sim, pensaram. Eles trabalharam nesse plano por anos, mas como era de se esperar, poucos se importaram com a segurança da população ou com os impactos ambientais. Para a primeira etapa do experimento, escolheram um lugar isolado, longe das áreas habitadas, num lugar inóspito e difícil de viver, a poucos quilômetros da aldeia de Vasilkovo, na região de Perm. Por outro lado, a área era cercada por inúmeros campos de trabalho forçado e por nuvens densas de mosquitos sedentos por sangue. Administrativamente, o local ficava no distrito de Cherdyn, na região de Perm. A primeira etapa do projeto consistia em detonar 3 bombas nucleares, alinhadas em linha reta com 165 metros de distância entre cada uma, dentro de poços escavados a 127 metros de profundidade. As bombas haviam sido fabricadas em uma cidade secreta próximo a Chelyabinsk, no Instituto de Física Técnica de toda a União Soviética. Cada bomba tinha uma potência de cerca de 15 quilotons. No amanhecer de 23 de março de 1971, as 3 bombas foram detonadas simultaneamente. A expectativa era que a explosão criasse esferas de calor e choque capazes de pulverizar a rocha ao redor e lançá-la na direção desejada, derretendo inclusive o fundo dos poços.
Em outras palavras, esperava-se que o resultado fosse um reservatório praticamente pronto, com paredes laterais moldadas pela explosão e um fundo impermeável já formado. No geral, tudo saiu conforme o previsto. As explosões lançaram as rochas a até 300 metros de altura e criaram uma espécie de anel protetor ao redor da cratera. O momento da detonação foi registrado oficialmente em fotos e vídeos. Segundo testemunhas, foi uma cena impressionante. Um morador de Chusoskoy, a cerca de 20 quilômetros do local, relatou que viu uma bola de fogo tão ofuscante que doía nos olhos, que logo se transformou na já conhecida nuvem em forma de cogumelo de uma bomba atômica. E em questão de segundos, helicópteros e aviões começaram a sobrevoar a área da explosão. Os pesquisadores queriam registrar os dados o mais rápido possível, logo após a detonação. E sim, o objetivo foi atingido. No local da explosão formou-se uma cratera de 700 metros de comprimento, 300 metros de largura e 15 metros de profundidade. Se essa escavação fosse feita com máquinas, levaria anos para ser concluída. À primeira vista, tudo parecia estar indo bem, e o projeto podia continuar. As próximas etapas incluíam nada menos que a detonação de apenas 250 bombas semelhantes para romper a divisória entre os rios Pechora e Kama. Na verdade, até hoje não se sabe ao certo por que o projeto Taiga não teve continuidade. A maioria dos especialistas acredita que foi por causa da forte reação negativa dos países ocidentais, especialmente os Estados Unidos. Isso porque, mesmo com todos os cuidados, resíduos radioativos do experimento Taiga foram detectados tanto em território americano quanto na Suécia. É claro que essas partículas eram bem menos intensas do que a trilha de radiação deixada no solo, que se estendia por até 25 quilômetros do epicentro da explosão. Mas ainda assim, foram mais do que suficientes para provocar acusações de violação de tratados internacionais. O destino final do projeto. Por volta da metade dos anos 1980, esse projeto foi oficialmente cancelado. As principais razões foram: primeiro, o esgotamento das finanças soviéticas, e segundo, o início da perestroika, que passou a permitir críticas abertas. Cientistas demonstraram que mudar o curso dos rios siberianos poderia causar desastres ainda mais aterradores do que a tragédia do Mar de Aral. No papel, tudo parecia funcionar perfeitamente, mas na prática, vastas regiões seriam expostas a riscos catastróficos em série. Com tantas explosões nucleares, solo, água, permafrost e até a própria taiga acabariam contaminados por radioatividade. As consequências ambientais disso seriam simplesmente incalculáveis. Além disso, ao reverter o fluxo dos rios de norte para o sul, todo o equilíbrio ecológico da Sibéria, da Ásia Central e do Oceano Ártico seria afetado de forma abrupta e devastadora. Os mares do norte passariam a ter níveis de salinidade tão altos que a maioria das espécies de peixes simplesmente deixaria de existir. Hidrogeólogos já alertavam que não se podia simplesmente tirar água da Sibéria sem pagar um preço altíssimo. O resultado seriam secas severas e o colapso rápido dos recursos pesqueiros desses rios. Como no caso do Mar de Aral, a pesca deixaria de existir, só que dessa vez o impacto seria muito mais abrangente. E claro, ao custo colossal de todo esse projeto. Nenhuma economia no mundo suportaria um gasto desse porte. Uma coisa é certa: com o nível atual da tecnologia, usar explosões nucleares para fins pacíficos ainda representa um risco sério de contaminação radioativa. E há também complicações jurídicas ligadas aos tratados internacionais que restringem testes com armas nucleares. No fim das contas, será que é possível mesmo traçar uma linha clara entre o uso pacífico de bombas atômicas e testes militares com armas nucleares? E se você curtiu o nosso vídeo de hoje, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com os amigos. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê aqui no próximo vídeo no canal Pipa. Até lá!